Todo mundo tem aquele episódio de Bob Esponja que mexe de um jeito diferente. Não porque é engraçado, não porque é nostálgico, mas porque ele parece não pertencer ao desenho. No caso de muita gente, esse episódio se chama Sponge-Ranch. Se você se lembra dele, é provável que tenha assistido com um sentimento esquisito, quase desconfortável, pensando ser um episódio muito bizarro. E se eu te dissesse que esse episódio foi totalmente incompreendido pelos fãs? E mais, ele pode ser uma peça importante de toda a série. Após reassistir diversas vezes esse episódio, eu acredito que finalmente entendi o significado de Sponge-Ranch. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Sponge-Ranch, o episódio mais estranho e talvez o mais profundo de toda a história de Bob Esponja. Você verá que ele pode ser, na verdade, uma profecia sobre o próprio futuro da série. Tudo começa com algo simples: o vento. Na fenda do biquíni, uma rajada incomum atravessa tudo. Dois peixes saem de um restaurante e comentam: Netuno deve estar bravo. Não, é Poseidon. Todo mundo sabe que ele é o rei dos mares. Uma piada de fundo, aparentemente boba, mas que, como a gente vai ver depois, esconde algo muito mais sério. O vento se intensifica e uma porção de comida voa direto no rosto de Bob Esponja, que dormia. Ele acorda curioso, tentando descobrir de onde veio aquele ensopado, até que, repentinamente, o vento passa por dentro dele e algo misterioso acontece. O som que sai não é um som normal, é um som oco, profundo e místico, quase uma flauta assombrada. Mas esse som sombrio e misterioso é a primeira pista de que esse episódio não vai seguir o tom habitual da série. Isso acaba atraindo águas-vivas. Elas sentem o som e seguem. Então elas aparecem, centenas delas, e ficam encantadas com esse som. Começam a dançar, flutuar ao redor de Bob Esponja e até entrar dentro dele, como se ele fosse um instrumento, um tipo de caixa de som ambulante. A partir daí, elas não o deixam mais em paz, e no dia seguinte, mais águas-vivas aparecem. Ele tenta seguir sua rotina e ir trabalhar, mas está preso na própria melodia. Elas não querem machucá-lo, mas o aprisionam em sua presença. Sr. Siriguejo tenta ajudá-lo, puxa para o Siri Cascudo usando um anzol, mas não adianta. As águas-vivas voltam, o vento volta e o Siri Cascudo voa pelos ares. Por conta dessa situação, Bob Esponja acaba não tendo para onde ir. Após ter uma confusão na casa de Patrick, ele tem a ideia de se esconder em uma caverna. Nesse lugar temos o silêncio, nenhum vento, nenhuma música. Então vemos Bob Esponja desmoronar. Seu semblante muda, algo dentro dele está se perdendo. Ele começa a falar com pedras, ri sozinho, a barba cresce e ele acaba construindo uma estátua de si mesmo, só para ter com quem conversar, para poder tomar chá e para não se sentir tão absolutamente sozinho. Esse é o primeiro sinal de obsessão. Só que aí vem o vento, ele invade a caverna, bate na estátua e o som volta. Vendo isso, Bob Esponja tem uma ideia. Se ele não pode fugir do som, então ele vai dominar ele. Bob Esponja então entende que se ele conseguir replicar aquele som, talvez ele consiga controlar a situação. Ele começa a construir várias estátuas de pedras gigantes de si mesmo, cada uma ajustada com a precisão matemática para poder produzir a nota certa com o vento. Ele forma um círculo de monumentos sonoros e as águas-vivas ouvem e param de segui-lo, e ele pela primeira vez está livre. Mas quando ele decide voltar para casa, tudo sumiu. A fenda do biquíni está vazia, o tempo passou e ninguém esperou por ele. 3.000 anos depois, temos esse salto no tempo e agora alienígenas observam as estátuas tentando entender quem construiu aquilo e o motivo. E o episódio acaba assim, sem uma piada final, sem moral, sem nenhum alívio, só o som do vento e uma risada distante e perturbadora. Por que esse episódio o incomoda tanto? Porque ele acaba não dando respostas. Quanto tempo Bob Esponja ficou na caverna? Por que o vento nunca parou? E onde está todo mundo? São pontas soltas que não têm explicação, e isso deixa os fãs divididos até hoje. Alguns acham esse episódio genial, outros acham ele deprimente, mas muitos só consideram ele como um episódio bizarro. Só que por trás disso tudo temos algumas teorias que podem fazer sentido nesse episódio. A referência a monumentos antigos.
Stonehenge pode ser diretamente uma referência a Stonehenge, o famoso círculo de pedras na Inglaterra que até hoje é um monumento misterioso e que ninguém sabe direito para que serve. Bob Esponja constrói as esculturas gigantes dele mesmo, 3.000 anos depois, ninguém sabe o motivo. É uma crítica à forma como tratamos ruínas e mistérios do passado como sagrados, mesmo sem entender nada. Parece só uma piada, mas a risada final não é tão engraçada, é desconfortável. A obsessão artística. Bob Esponja não está se divertindo aqui, ele não está feliz, ele está compulsivo, obcecado. Ele constrói, ele ajusta, ele testa e ele corrige. Apenas isso, faz tudo com perfeição, fala com suas estátuas e não consegue parar. Ele se isola para criar algo grandioso, tudo para agradar as algas vivas, a plateia e o público, somos nós. E quando termina, o mundo seguiu sem ele, ele não virou um gênio, ele virou apenas ruínas. A fúria dos deuses. Lembra lá no começo quando falamos da fala de dois peixes em que eles citavam Netuno deve estar bravo, não, é Poseidon. E se isso for o centro de tudo? E se o vento não for algo natural, se for um castigo divino? A série sempre se referiu ao deus dos mares usando o nome de Netuno. Poseidon nunca tinha sido mencionado até aquele episódio. Talvez a origem do vento eterno seja um julgamento, ou até pior, um abandono divino, o mundo esquecido por seus deuses condenado ao vento eterno. A despedida da equipe original. Esse episódio foi o 99B, final da quinta temporada. Logo depois disso, Stephen Hillenburg e boa parte da equipe original deixaram a série. E se Stonehenge fosse a carta de despedida feita antes da franquia virar um produto de marketing puro, contendo o silêncio, o tom pesado e a falta de um final feliz? Nada disso é um acidente, é apenas o vazio, é o som de alguém que está deixando a sua criação para trás, se despedindo do seu próprio legado. E temos também a teoria final. Stonehenge é uma profecia. Se todas essas teorias não forem concorrentes, mas sim etapas da mesma mensagem, Stonehenge pode ser uma crítica à fama, um adeus disfarçado e um alerta sobre a substituição da arte pela marca. Depois do filme de 2004, que Hillenburg queria que fosse o fim, os fãs pediram mais. A Nickelodeon continuou, mas o que veio depois era realmente Bob Esponja? Assim como ele foi substituído por estátuas, a série foi substituída por versões lisas, frias e ocas. Parece Bob Esponja, mas não é ele. Então, Stonehenge não é só um episódio estranho, ele é um aviso, uma mensagem deixada por alguém que sabia que a série estava prestes a mudar, um sussurro escondido no vento, uma carta de despedida. E talvez o mais triste seja perceber que, no final das contas, fomos nós que mudamos o Bob Esponja. E assim como Patrick teria mudado tudo sem Bob Esponja, a série mudou completamente sem seu criador, Hillenburg. Se você chegou até aqui, comenta aí se você se lembra do episódio do Stonehenge e o que esse episódio significa para você. Temos um vídeo listando os episódios mais sombrios de Bob Esponja. Deem uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!